Olá pessoas, evangelista Irmão Melo, quero passar uma mensagem muito importante para vocês que já receberam Jesus, que já batizaram, que crê no Senhor e na sua palavra e que frequenta um templo religioso. Muitas pregações que eu faço aqui nos templos, às vezes a gente não ouvimos, mas aguarde um momento que já eu retorno. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto o ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivamos vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer-te em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirdes à justiça, para a santificação. Santificação, servir à justiça para a santificação. Irmão, o que é que essa palavra quer dizer? Ela quer dizer que a graça do Filho de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Às vezes as pessoas vivem no pecado e dizem assim: mas Deus vai me perdoar. A pessoa vive na prostituição, vive na imoralidade, vive na idolatria, vive na mentira, vive nas coisas erradas que a Bíblia condena. E aí está dizendo que a graça não nos deixa mais permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Como diz aqui no versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Está dizendo, nós vamos permanecer no pecado? Aí diz a resposta, para que a graça seja mais abundante. Aí versículo 2, de modo nenhum nós não podemos permanecer no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos